Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História do Brasil. Vocês se lembram lá na nossa primeira aula que eu expliquei para vocês como que a gente ia dividir a História do Brasil? Nós iríamos dividi-la em 3 partes, né? Período colonial, período monárquico e período republicano. Bom, nós terminamos já o período colonial com a culminância da nossa independência, né? E agora nós vamos iniciar a segunda parte do bloco, né, das nossas aulas, que inicia com o período monárquico ou imperial da nossa história, tá? Dando continuidade a essa sequência, né, essa aula aqui então seria a nossa aula de número 4. O que vai tratar essa aula de número 4 então? Essa aula de número 4, ela trata do primeiro reinado, né, o governo de Dom Pedro I, de 1822 a 1831. Né? Então, o governo de Dom Pedro I começa, obviamente, né, com a independência, com a consolidação da nossa independência. Tá, o que significou a independência para o Brasil? Né? Quais foram os efeitos deste processo para a nossa história? Né? O que mudou de fato com a independência? Então, a gente sabe que por trás da nossa independência, é claro que existiam os interesses da elite aristocrática e principalmente, né, dos ingleses, que já vinham trabalhando para que esse desligamento acontecesse, né? Por quê? A Inglaterra estava em plena revolução industrial e é óbvio que ela queria ampliar seus mercados, né? E as colônias, que estavam limitadas ao pacto colonial, né, estavam impedidas de fazer comércio com a Inglaterra. Então, é claro que por trás desse processo nós vamos ter, então, além da elite aristocrática brasileira, nós vamos ter também, né, os ingleses. Bom, mas qual que foi, de fato, as consequências desse processo para nós? O que mudou com a independência, né, no dia 7 de setembro de 1822? Então, as mudanças, elas não foram significativas, né, em termos estruturais. Por quê? O Brasil se desligou de Portugal, o Brasil se tornou uma nação independente, mas o Brasil manteve a mesma estrutura do período colonial, atendendo aos interesses da elite aristocrática, né? E não se esqueça que o patrono da nossa independência, né, foi José Bonifácio. Ele estava à frente da condução desse processo. Então, quando a gente fala de manutenção das estruturas, o que a gente está falando? A gente está falando assim, o Brasil ficou independente, mas manteve-se a escravidão, o latifúndio, a monocultura para exportação. Quer dizer, isso continuou do mesmo jeito que era antes. E mais ainda, né? Além do Brasil manter a mesma estrutura do período colonial, o Brasil escolheu o nosso opressor para ser o nosso libertador, né? Dom Pedro I, ele era da dinastia de Bragança, né, que já estava no poder há quase 300 anos, e, obviamente, que vai ser ele que vai conduzir esse processo, né? E, ainda mais que o Brasil vai escolher o regime monárquico, enquanto todos os países da América Espanhola, todas as colônias da América Espanhola, após o seu processo de independência, escolheram um regime republicano. Inclusive, isso vai ser ruim para o Brasil, porque essas nações recém-libertas, né, elas vão meio que isolar o Brasil, porque eles temiam, né, inclusive, essa aproximação do Brasil com Portugal. Bom, então vamos ver o que mudou de verdade, né? Então, como eu disse para vocês, a independência foi feita pela elite dominante, né? A estrutura foi mantida, a propriedade, né, escravista, né? A estrutura da propriedade foi mantida, o escravismo foi mantido, a monarquia, né, também foi mantida, e o Brasil, a economia brasileira, ela continua dependente da economia inglesa. Quer dizer, então a gente trocou 6 por meia dúzia, né? O que aconteceu de fato foi só o desligamento. Mas o Brasil nasce já uma nação dependente, né, do governo inglês. Bom, então, começando o governo de Dom Pedro I, vamos falar de uma forma geral, né? Quais foram as características desse governo? Ele foi relativamente curto, né? Dom Pedro I, ele começa a governar em 1822 e em 1831 ele já vai abdicar. Esse governo dele, ele foi instável, né, do início ao fim. Porque Dom Pedro I teve muitas dificuldades de controlar, né, a elite brasileira, que não aceitava o seu autoritarismo.
Então aqui nós vamos trabalhar as principais características desse governo, né, para mostrar para vocês por que de tanta instabilidade, né? Em relação à política interna dele, como que se consolida a independência do Brasil? Na verdade, aqui é só o início do processo de consolidação, porque essa independência só se consolida mesmo durante o período regencial, né? Bom, a primeira coisa, Dom Pedro I teve que enfrentar reações revoltosas, né, dos portugueses que viviam no Brasil. Em várias regiões do Brasil houve movimentos por parte dos portugueses fiéis à corte. Inclusive, alguns desses movimentos foram movimentos armados, né? Teve guerra, luta, como, por exemplo, no Grão-Pará, no Maranhão, no Piauí, na Bahia. Houve várias batalhas em que Dom Pedro I teve, inclusive, que contar com a ajuda de soldados mercenários ingleses para conter, né, esses movimentos. E em muitas dessas batalhas, brasileiros da própria região lutaram do lado de Dom Pedro I, né, mas não tiveram nenhum tipo de benefício. Bom, depois de controlar essas rebeliões organizadas pelos portugueses, né, insatisfeitos com o desligamento, Dom Pedro I vai se voltar para a Carta Constitucional que estava sendo produzida, que estava sendo escrita, né, no ano anterior, no ano de 1821, né, quando Dom João VI retorna a Portugal. Já era interesse dos brasileiros criar uma Constituição, né? Em 1822, depois que Dom Pedro I desliga o Brasil de Portugal, a Assembleia Nacional Constituinte, que já estava reunida, né, desde maio de 1822, essa Assembleia Nacional Constituinte, eles continuam, né, fazendo essa Constituição, que ficaria já, o pré-projeto dessa Constituição já estaria pronto já no ano de 1823. Mas não agradou Dom Pedro I. Por quê? Porque nesse projeto constitucional, os portugueses tentavam limitar os poderes de Dom Pedro, colocando um legislativo muito mais forte do que o executivo e ainda limitando os votos aos portugueses, né? Por quê? Porque nessa Carta Constitucional, eles colocaram uma lei que só permitia o voto era censitário, mas a renda que a pessoa tinha que provar essa renda tinha que vir da produção de farinha de mandioca, né? As pessoas só poderiam votar se elas provassem que a renda que elas tinham vinha da produção de farinha de mandioca. E no caso, isso limitava a participação dos portugueses, por quê? Porque o monopólio da produção de mandioca pertencia aos brasileiros, né? Então, só brasileiro podia plantar mandioca e podia fabricar farinha. Então, isso impedia que os portugueses, né, provassem essa renda. Então, por isso, eles estariam excluídos do processo político, né? E, por causa disso também, essa Constituição, esse projeto constitucional passou para a história com o nome de Constituição da Mandioca. Só que ela não chegou a existir, né? Por quê? Porque Dom Pedro I, muito insatisfeito quando ele descobriu essas regras, né, essas leis que estavam sendo escritas pelos brasileiros, ele deu um ultimato a eles, né? Ele invadiu a Assembleia e falou para os brasileiros que eles teriam aquela noite para poder reformular essa Constituição, né? Que ele não admitia em forma nenhuma essas leis que limitavam seus poderes. Os deputados constituintes, então, ficaram ali uma noite inteira conversando, né? Inclusive, esse episódio passou para a história com o nome de A Noite da Agonia. Ali, eles ficaram debatendo para ver se eles iriam realmente retornar, né, atrás, né, voltar atrás e modificar essas leis, ou se eles iriam manter isso. Bom, quando foi na manhã seguinte, Dom Pedro I vai ter a resposta de que eles iriam manter as leis que eles já haviam escrito, né? Então, Dom Pedro I manda suas tropas invadir a Assembleia, prender, né, os deputados constituintes, principalmente o presidente da Assembleia, e ele vai lá, né, e rasga, entre aspas, essa Constituição, nesse projeto constitucional, que não chega de fato a existir. Bom, e aí, na sequência, Dom Pedro I convida 10 pessoas da sua confiança absoluta, né, para poder escrever uma nova Constituição. E ele vai, né, ditar
as regras para se escrever essa nova Constituição. Essa nova Constituição vai ficar pronta no ano de 1824. Então, a gente diz que ela foi outorgada, que ela foi imposta por Dom Pedro I. Por quê? Porque não existia uma Assembleia que escreveu e que a votou, né? Ele mandou fazer uma Constituição. Inclusive, essa Constituição ela era baseada nas constituições liberais europeias, né? Ela tinha essa característica. E, então, essa Constituição, na verdade, é a nossa primeira Constituição. Vocês sabem que nós estamos na 7ª, né? Essa é a primeira Constituição e é a única do período monárquico, né? Depois, durante o período republicano, nós vamos ter mais 6 Constituições. Bom, quais foram as principais leis dessa Constituição que nos interessam saber em relação à história do Brasil, né? Então, como eu disse para vocês, a monarquia era hereditária, constitucional e liberal, né? Existia divisão de poderes, só que aqui nós temos uma novidade, né? As constituições liberais, elas costumam ter 3 poderes. A Constituição feita por Dom Pedro I tinha 4 poderes. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e um 4º poder, chamado poder moderador, que dava poderes excessivos a Dom Pedro I, inclusive o poder de interferir nos outros poderes, né? No caso, no poder legislativo e no poder judiciário. Então, muitos historiadores afirmam que essa Constituição disfarçava, né, o absolutismo de Dom Pedro, porque se ele pode interferir nos outros poderes, obviamente que quem manda no país vai ser ele, né? Bom, por essa Constituição também o voto continuava censitário, mas aí baseado na renda do indivíduo. O voto era aberto e era indireto, né, feito em 2 instâncias. Era o voto paroquial e depois o voto provincial. Mantém-se o centralismo, né? Obviamente, o poder centralizado na mão de Dom Pedro I. O catolicismo é escolhido como religião oficial e a Igreja é submetida ao domínio do Estado, através do regime de padroado e do regime de beneplácito, né? O padroado é a submissão da Igreja ao Estado brasileiro e o beneplácito é a autorização do imperador, né, em relação a qualquer ordem, né, que viesse de Roma para as igrejas, para a Igreja Católica no Brasil. Bom, qual que foi a reação dos brasileiros em relação a essa outorgação da Carta e a esse autoritarismo de Dom Pedro, né? Então, os brasileiros já começavam a ficar indignados com as ações de Dom Pedro I. Primeiro, ele vai invadir a Assembleia, vai fechá-la e vai destruir, né, o projeto constitucional que eu já falei para vocês, que se chamava, né, Constituição do Mandioca. Depois ele vai outorgar uma carta constitucional que dá poderes excessivos a ele. Então, essa situação leva, né, vários brasileiros a ficarem totalmente indignados. E essa indignação vai acabar provocando um movimento separatista chamado de Confederação do Equador, né? Então, a Confederação do Equador, que aconteceu em 1824, reúne os liberais radicais de Pernambuco em um movimento em que eles desejavam separar a região de Pernambuco, inclusive eles convidaram outras províncias, né, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, o Ceará, para se unirem a eles. Então, eles desejavam reunir todas essas províncias, separar essas províncias do Brasil e criar um país independente do Brasil com o nome de Confederação do Equador, né? Os principais líderes desse movimento eram o Cipriano Barato e o Frei Caneca. Esses líderes, né, eles tinham inclusive jornais muito atuantes na região que faziam críticas muito severas a Dom Pedro I e eles não aceitavam esse centralismo de forma nenhuma e nem esse autoritarismo. O que eles queriam com isso? Eles queriam criar um país independente do Brasil. Esse país teria o mesmo regime dos Estados Unidos, né? Seria uma república liberal, né? E eles iriam basear a Constituição que eles queriam criar, né, na Constituição da Colômbia. E eles também desejavam acabar com o tráfico negreiro. Então, essas seriam algumas das ideias dos revoltosos, né, na construção desse novo país. É óbvio, né, que Dom Pedro I vai reagir de forma violenta a este movimento. Dom Pedro I vai convocar as tropas brasileiras e vai, além delas, né, Dom Pedro I
vai trazer soldados mercenários ingleses que vão se juntar às tropas do Brasil e combater esse movimento, né? Essas tropas, né, que vieram da Inglaterra, que eram soldados mercenários, eles eram liderados pelo comandante Corenhague e também pelo o comandante Taylor, né? Então eles se unem às tropas brasileiras para poder combater os brasileiros e eles obviamente vencem. Os brasileiros são derrotados, são presos, né? E todos os revoltosos são executados, inclusive o próprio Frei Caneca. Bom, continuando então. Em relação à política externa de Dom Pedro I, nós terminamos aí, né, falamos algumas características da política interna dele. Em relação à política externa, como é que foi? Não foi menos desastrosa, né? O reconhecimento da nossa independência, ele acontece de forma bem lenta. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos. Só que naquela época os Estados Unidos ainda não era a potência que é hoje, né? Os Estados Unidos ainda dividido internamente, né? A região norte e a região sul tinha muitas diferenças, e os Estados Unidos ainda estava caminhando para ser um grande país. Então, o reconhecimento dos Estados Unidos não significava muito para o Brasil. O segundo país a reconhecer a nossa independência foi próprio Portugal, né? Só que ele só reconheceu a nossa independência mediante pagamento, né? E quem mediou esse acordo foi a própria Inglaterra. A Inglaterra foi o último país a reconhecer a nossa independência nesse processo aí de interesses, né? Portugal reconhece em 1825 e a Inglaterra só em 1826. Por que a Inglaterra foi o último, já que ela era a mais interessada na independência do Brasil? Então, por quê? Porque a Inglaterra, ela tinha participado do Congresso de Viena, né? E lá tinha sido determinado que os países que participaram do Congresso de Viena, eles só iriam reconhecer a independência de uma colônia só depois que a metrópole já tivesse feito esse reconhecimento. Então, a Inglaterra já tinha feito esse compromisso, por isso ela não podia reconhecer a nossa independência antes de Portugal, né? E para isso, ela vai pressionar Portugal para reconhecer a nossa independência. E aí ela dá sugestão para Portugal cobrar da gente essa independência. Só que os portugueses responderam que o Brasil não tinha dinheiro, né? Aí a Inglaterra falou para Portugal, não tem problema, né? Eu empresto o dinheiro, né, para o Brasil paga você e você me paga. Por quê? Porque Portugal devia essa mesma quantia, né, de 2 milhões de libras esterlinas em dívida externa para a Inglaterra. Resumo. Quem acaba tendo favorecimento com a nossa independência é a própria Inglaterra, né? E Portugal que acaba se livrando da dívida externa com a Inglaterra naquele momento. Bom, na sequência do reconhecimento da nossa independência, Dom Pedro I vai se envolver numa guerra chamada Guerra da Cisplatina. A Cisplatina, que é hoje o país chamado Uruguai, ele tinha sido incorporado ao Brasil em 1816 por Dom João VI, né? E, obviamente, que a província cisplatina, ela tinha toda uma trajetória muito diferente do Brasil. A língua era diferente, os hábitos e costumes eram diferentes, porque lá foi colonização espanhola, né? Então, o fato deles terem sido ligados ao Brasil, a Portugal e depois, né, da independência ao Brasil, não dava a eles nenhum tipo de satisfação, né? Então, já era desejo da população da Cisplatina se tornar livre, né, independente do Brasil. Porque após a nossa independência, a Cisplatina vai se tornar uma espécie de colônia do Brasil, né? Porque enquanto o Brasil era colônia, a Cisplatina e o Brasil eram colônias, mas depois que o Brasil ficou independente, a Cisplatina era uma província subordinada ao Brasil, né? E é claro que a Inglaterra, a Argentina e os outros países da Bacia do Prata desejavam essa independência também. A Argentina por quê? Porque queria incorporar aquele território ao dela, né? Ampliar o seu domínio
e ter domínio sobre os rios da Bacia Platina, né? E a Inglaterra, porque quanto mais países livres, melhor, né? Mais gente para depender do capital inglês. Então, a Guerra da Cisplatina, ela acabou sendo desastrosa para o Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro I não tinha nenhum preparo militar, né? Não tinha um exército ainda devidamente formado para poder enfrentar as tropas argentinas, né, da Cisplatina e com o apoio inglês. Então, é claro que esses 3 anos de guerra, eles vão ser desastrosos, né? A Guerra da Cisplatina aconteceu entre 1825 e 1828, né? O movimento de libertação, ele foi liderado por esse Juan Lavalleja, né, que eles chamam, e obviamente que conta com a participação de tropas argentinas e de tropas formadas na própria Cisplatina. E termina, né, com a vitória da Cisplatina. E aí a Cisplatina se liberta do Brasil com o nome de República Oriental do Uruguai. E o Brasil fica com os gastos, né, da guerra e ainda é obrigado a indenizar, né, a Argentina e os próprios cisplatinos. Quer dizer, a situação econômica do país ainda vai se deteriorar ainda mais. E durante a Guerra da Cisplatina vai acontecer um outro fato que também vai acabar colaborando, né, para poder tornar o governo de Dom Pedro I ainda mais instável do que já estava, né, do que já era. Este fato está diretamente ligado à crise sucessória do trono português. Isso aconteceu em 1826, quando Dom João VI morre lá em Portugal. O herdeiro direto de Dom João VI era Dom Pedro I, ele era o seu filho primogênito, né? E como a monarquia é hereditária, é óbvio que ele tinha que assumir o trono. Então, a Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, não permitia que Dom Pedro I acumulasse 2 tronos, né? Então, ele teria que escolher. Ou ele ficaria no Brasil, ou ele retornaria para Portugal e assumiria o trono lá. Só que lá em Portugal era uma monarquia parlamentar, né? É o regime em que o rei reina, mas não governa. Aqui era uma monarquia constitucional, disfarçada, né? Porque tinha o 4º poder que dava poderes excessivos a ele, né? Então, ele vai escolher ficar no Brasil e ele vai abdicar do trono em favor da filha mais velha dele, que era Dona Maria da Glória, que naquele momento tinha 7 anos. Mas o irmão de Dom Pedro I, que já estava no lugar do pai, desde quando o pai, né, fica doente, porque Dom João VI ele fica doente quase 1 ano, né, e o filho fica substituindo ele nas suas funções. Então o irmão de Dom Pedro I, que era Dom Miguel, não aceitou. Por quê? Porque ele achava que Dom Pedro I ia abdicar do trono em favor dele. Então isso acaba provocando um conflito entre eles, né? E lá em Portugal, o país se divide, né? Uma parte dos portugueses defendem Dom Miguel e uma parte dos portugueses defendem Dom Pedro I e a Dona Maria da Glória. E aí isso acaba virando uma guerra civil, né? Dom Pedro I, então, organiza tropas para poder combater o irmão lá em Portugal. E o dinheiro que ele mandava para poder manter essas tropas lá, obviamente saía do Brasil, né? E isso provocou ainda uma maior insatisfação ainda em relação ao governo dele. Por quê? Porque vai provocar uma crise econômica ainda maior, né? Que já vinha acontecendo. Então, essa situação gera a aceleração do fim do governo dele, né? Por quê? Porque a situação econômica era desastrosa, a inflação era altíssima, né? E ele não conseguia mais controlar o país, ele tinha perdido, né, as rédeas, como se diz, né, da economia. O açúcar e o algodão sofriam concorrências, né, de países estrangeiros, principalmente o algodão que sofria concorrência agora dos Estados Unidos, né? Os tratados e privilégios que ele havia concedido para a Inglaterra estavam pesando muito, né? Obviamente, na dívida externa que o Brasil tinha contraído, né? Além disso, a dívida aumentou demais. Por quê? Porque ele teve que pagar Portugal para reconhecer a nossa independência e depois ele teve que contratar tropas mercenárias para poder combater os revoltosos, né, da Confederação do Equador, e depois ele vai entrar na Guerra da Cisplatina, né? Então quer dizer que a dívida externa do Brasil se tornou monstruosa.
E é claro que a inflação ia subindo, a situação era cada vez pior, e é neste contexto que vai acontecer a falência do Banco do Brasil, o que vai descontentar ainda mais os brasileiros em relação ao governo dele. Bom, e a situação política se deteriora, né? E é nesse contexto que vai ocorrer o assassinato de um jornalista mineiro chamado Líbero Badaró. O Líbero Badaró, ele era uma forte oposição ao governo de Dom Pedro I, né? Ele era um liberal, ele era radical, e ele sempre detonava o governo de Dom Pedro I, quer dizer, ele tinha um jornal clandestino onde ele contava, né, todas as falcatruas de Dom Pedro I, né, e sempre jogando ele contra a população. E um belo dia, esse Líbero Badaró vai aparecer morto. Só que a população brasileira tinha ele como uma espécie de herói, né? Porque ele falava tudo a respeito de Dom Pedro I, né? Ele contava as mazelas da vida dele, ele fazia críticas severas ao posicionamento do rei, etc. E aí esse Líbero Badaró acaba aparecendo morto. E é claro que os brasileiros vão culpar Dom Pedro I pelo seu assassinato, né? Alguns dias depois do assassinato de Líbero Badaró, Dom Pedro I resolve ir a Minas Gerais, né? Fazer um meio campo, né, para poder diminuir aquela insatisfação, né, dos mineiros em relação a ele. Ele vai a Minas Gerais, ele é convidado lá para poder inaugurar alguns prédios públicos, e aí ele aproveita para poder melhorar essa situação com os mineiros. Só que ele vai ser muito mal recebido em Minas. A população não sai às ruas para recebê-lo, e por onde ele passava, ele encontrava as portas e as janelas fechadas com a faixa de luto, né? Então ele fica muito constrangido com aquela recepção, né, e etc. Muito mal. E aí os portugueses, né, que viviam no Rio de Janeiro ficam sabendo, né, que ele foi muito mal recebido em Minas Gerais e resolvem recebê-lo com uma festa, né, para poder amenizar a situação dele. Aí ele retorna para o Rio de Janeiro e os portugueses então resolvem fazer uma recepção, né, para poder melhorar a autoestima dele. Só que alguns brasileiros comparecem a essa recepção e começam a jogar garrafas no imperador e nos portugueses. E esse episódio passa para a história com o nome de A Noite das Garrafadas. Quer dizer, o governo de Dom Pedro I estava caminhando para o seu fim, né? A situação já tinha chegado no seu limite, né? E é aí, nesse contexto de crise, de insatisfação, que Dom Pedro I resolve convocar, né, um ministério de portugueses, para poder, um ministério de brasileiros, desculpa, para poder amenizar a situação que era muito ruim. Acontece que esse ministério convocado por ele faz severas críticas ao governo dele. Ao invés de apoiá-lo, esse ministério faz uma oposição ferrenha a ele. Ele, depois de 15 dias que ele tinha convocado esse ministério, ele vai lá e dissolve ele e convoca um ministério só de portugueses, chamado de o Ministério dos Marqueses. Bom, ao tomar essa decisão, né, ele joga praticamente o Brasil inteiro contra ele, inclusive as próprias tropas que eram fiéis a eles, né, as suas tropas ficam contra ele. Aí ele perde o apoio, o último apoio que ele tinha, né, o último reduto de apoio que ele tinha, que era das tropas. E aí ele recebe um ultimato, né, do capitão, que ele deveria deixar o Brasil, né, o mais rápido possível, ou então ele seria preso, né? E então é nesse contexto que ele vai, né, fazer a sua abdicação, ele vai escrever a sua carta de abdicação. Então ele vai abdicar dia 7 de abril de 1831. Ele abdica em favor do seu segundo filho, né, que era Dom Pedro II e que tinha apenas 5 anos. Então essa foi a trajetória de Dom Pedro I. Vocês viram que foi um governo instável do início ao fim. Dom Pedro I, na verdade, ele não estava preparado para exercer esse cargo, né? Além de ser muito autoritário, né, contam os historiadores que ele era extremamente irresponsável. Então ele não consegue realmente conduzir adequadamente o governo brasileiro. E aí então ele abdica, deixa o filho aqui de 5 anos, tira o José Bonifácio da cadeia e
dá a José Bonifácio, né, a missão de cuidar do filho dele. Ele deixa o Dom Pedro II aos cuidados, né, do José Bonifácio e retorna para a Europa. Ele retorna para a Europa, chegando na Europa ele vai... tudo que ele tinha aqui no Brasil ele manda vender de bens, né? Chegando lá ele reúne esse dinheiro, contrata mais de 7.000 soldados mercenários entre franceses e ingleses, os melhores generais europeus que ele conseguiu encontrar, vai para Portugal lutar contra o irmão dele. E ele acaba vencendo, né, este confronto contra o irmão dele. Só que neste confronto ele vai ser ferido, vai ficar muito doente e em 1834 ele morre lá em Portugal. Tá, gente? Então aqui a gente termina o primeiro reinado e a nossa próxima aula agora, né, vai ser sobre o período regencial, que é a sequência do nosso assunto, ok?